Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje, de maneira bem prática e objetiva, vamos ver 5 situações, em que você deve utilizar ponto e vírgula, ok? Então a gente vai ver 5 situações. Olha só, muitas pessoas têm dificuldade no emprego da vírgula e, como consequência, no emprego de ponto e vírgula. Ponto e vírgula nada mais é do que uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Em algumas situações, a gente tem que utilizar ponto e vírgula. Então vamos lá? Olha só. A primeira situação é a seguinte, ó, para separar orações coordenadas de uma certa extensão. Ou seja, quando você tem várias orações coordenadas e aí o período fica muito longo e aí você quer utilizar vírgula, mas às vezes vai ficar confuso, você utiliza ponto e vírgula. Porque se você utilizar ponto final, vai quebrar a ideia. E se utilizar só vírgula, o texto pode ficar muito grande e confuso. Olha só esse trecho do texto de Rubem Braga, O Cajueiro. Vamos ver um exemplo. Olha só. A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira. Aqui, em vez da vírgula, eu utilizo ponto e vírgula. Por quê? Porque se eu utilizar vírgula, o período vai ficar muito longo. E se eu colocar um ponto final, vai quebrar a ideia. Então eu utilizo, neste caso, ponto e vírgula aqui. Beleza? E aí eu continuo com a oração coordenada, aqui no caso uma conjunção aditiva e, para separar as orações coordenadas, eu continuo. E caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Beleza? Então, essa primeira situação, você vai utilizar ponto e vírgula quando você tiver um período muito longo, e aí você separa as orações coordenadas por ponto e vírgula, uma pausa maior que a vírgula. Beleza? Então, vamos lá para a segunda dica. Bom, a segunda situação que você deve utilizar ponto e vírgula é a seguinte. Olha só. Para separar parte de um período que já se encontra interiormente separadas por vírgula. Ou seja, eu tenho uma estrutura que já tem várias vírgulas, e aí para dar uma pausa maior, uma quebrada, não ficar repetindo muitas vírgulas, eu coloco um ponto e vírgula. Olha só esse exemplo. A vida para uns é bela, vírgula, é alegre, vírgula, só traz felicidade, ponto e vírgula. Para outros, vírgula, um fardo pesado para carregar. Perceba que aqui eu utilizei ponto e vírgula. Se eu coloco vírgula aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4. E aí o período vai ficar muito fragmentado. E aí meio que separo esse período em duas partes, utilizando ponto e vírgula, porque é uma pausa um pouquinho maior que a vírgula e menor que o ponto final. E aí se eu coloco um ponto final aqui, ia quebrar a lógica textual dessa estrutura, desse período. Então eu utilizo ponto e vírgula aqui. Para quê? Para separar parte de um período que já se encontram interiormente separados por vírgula, que são essas 3 vírgulas. Beleza? A terceira situação que você vai utilizar ponto e vírgula é a seguinte, olha só. Para separar orações coordenadas assindéticas de sentido contrário. Você lembra que são orações coordenadas assindéticas? Por isso que, para saber pontuação, você tem que saber sintaxe. Orações coordenadas assindéticas são aquelas orações independentes que não são ligadas por conectivos, por conjunções ou locuções conjuntivas. Olha só. Cláudio é ótimo filho, ponto e vírgula. Paulo, ao contrário, incomoda aos pais. Está vendo que eu não tenho um conectivo para ligar essas duas orações? Por isso que ela é coordenada assindética, não tem sindetismo, não tem ligação. E eu utilizo ponto e vírgula aqui para introduzir, iniciar essa outra oração que tem sentido contrário à primeira. Neste caso, em vez de vírgula, eu utilizo ponto e vírgula. Beleza? A quarta situação que você vai utilizar ponto e vírgula é a seguinte. Olha só. Para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas com conectivo deslocado, ou seja, o elemento que liga as duas orações ele está em uma posição não convencional. Ele está invertido. Ele está deslocado. Olha só o exemplo. Consegui uma folga, ponto e vírgula. Aceitarei, por conseguinte, o teu convite. Normalmente, o conectivo, por conseguinte, esse elemento que liga as duas orações, ele vem aqui para ligar as duas orações. Na ordem direta seria: consegui uma folga, por conseguinte, aceitarei o teu convite. Mas quando ele vem deslocado, aí eu vou utilizar o recurso de pontuação ponto e vírgula para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas com conectivo deslocado. Beleza?
E a quinta situação que você vai utilizar ponto e vírgula é qual? Olha só. Para separar os diversos itens de uma lei, exposição de motivos, objetivos que você tem lá no seu trabalho de conclusão de curso, enfim, esse é que as pessoas mais conhecem. Olha só, o processo será iniciado, inciso 1, por auto de infração, ponto e vírgula. Inciso 2, por petição do contribuinte, ponto e vírgula. Inciso 3, tá vendo? Nessa sequenciação, e aí a gente utiliza ponto e vírgula. No último vai utilizar ponto final, porque vai fechar a ideia, beleza? Então, basicamente, essas são as 5 situações em que você vai utilizar ponto e vírgula. Se gostou do vídeo, gostou dessas dicas, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, mande esse vídeo para o amigo para ele ficar por dentro de quando utilizar ponto e vírgula. E até a próxima aula. Bons estudos, fique com Deus!